Existe artista cuja vida e obra se funde com o drama da vida humana. Foi o caso de Rembrandt. Como desenhadora, será conhecida como um dos melhores gravadores do seu tempo e, indiscutivelmente, será um dos melhores pintores da história da arte barroca europeia, da escola holandesa do século XVII, sendo, igualmente, considerado um dos melhores ilustradores da história mundial através das artes visuais. Rembrandt viverá durante a Idade de Ouro holandesa, período em que a cultura, a ciência, o comércio e a influência política atingiram o auge de prestígio na Holanda. Rembrandt nasceu em Leiden, Holanda, no dia 15 de julho de 1606. Foi o quinto filho de uma família humilde de um moleiro. Na sua juventude, em Leiden, estudou na mesma universidade que também acolheu Descartes. Em 1631, mudou-se para Amsterdã, onde se estabeleceu definitivamente. Jovem dotado pelas artes, tornou-se na oficina do pintor Pieter Lastelnan na temática de tema histórico. Mais tarde, abre o seu próprio ateliê, iniciando uma carreira de sucesso como mestre retratista. Nesta época, e com apenas 25 anos, já era um pintor famoso, um dos mais caros e procurados da cidade. Retratos ricos e bem-sucedidos burgueses, pois na altura encontrava-se na moda enfeitar as paredes das casas com os retratos dos seus proprietários. Em 1632, pinta um dos seus quadros mais famosos, a lição de anatomia do Dr. Tulp. Em 1634, Rembrandt atinge o auge da fama e prosperidade, sendo um dos aspectos notáveis das suas obras as grandes composições de caráter social, bíblica e histórico. Além da sua qualidade artística, essas pinturas possuem um grande interesse histórico no propor-nos uma imagem realista das altas personagens da República Holandesa do século XVII. Os muitos retratos individuais que realizou completam esta galeria de personalidade. A vida de Rembrandt, tal como será a sua arte, foi marcada por dois grandes períodos, uma de luz e outra de escuridão. Luz com a glória, amor, riqueza e fama, tendo Rembrandt se casado com Saskia van Huntenberg, sobrinha do negociante de arte, compra uma bela casa no bairro judaico de Amsterdã, repleta de preciosos objetos de arte. Tem a alegria do nascimento de 4 filhas e o seu trabalho prospera com numerosas encomendas de retrato, sendo o seu ateliê um dos melhores da Europa, com muitas alunas e uma clientela rica. Mas pouco a pouco inicia-se o período de escuridão, com a morte de 3 dos seus filhos em tenra idade. Só o quarto, Titus, chega à idade adulta. A sua esposa, Saskia, morre com 30 anos vítima de tuberculose. Rembrandt tinha paixão pelas coisas belas e objetos valiosos, e não bastava vê-los, e ele desejava possuí-los, tendo por essa razão desperdiçada a sua fortuna e simultaneamente a sua popularidade, acabando por ser perseguidos pelos credores e pela desonra. Foi adulado e abandonado, foi vencedor e perdedora, foi amada por 3 mulheres e 2 vezes viúva, viu 4 dos seus filhos anteceder a sua morte. A sua vida de excesso e luxúria levou-o a perder todos os seus bens, sofrendo cerca de 25 processos judiciais, acabando por ir à falência. Os seus bens foram leiloados
en 1656, quando-se entre uma coleção de arte obras importantes, como tel de Rafael, Van Eyck e uma escultura de Miguel Ângelo. A sua nova companheira, que também era modelo do artista, morre de peste em 1663 e em 1668 morre o seu último filho Titus. Rembrandt afirmaria: com o meu sofrimento farei arte. Em 4 de outubro de 1669, com a promessa cumprida, Rembrandt abandona este mundo e até hoje continua-se a desconhecer a verdadeira causa da sua morte. Rembrandt, nos primórdios da sua carreira, foi um pintor de tendência mundana, até se retirar pouco a pouco para a intimidade e profundidade da alma humana. Na sua pintura foi precursor da nossa moderna selfie, fazendo do seu rosto o tema de estudo predileto, não tendo hesitado, ainda muito jovem, em pintá-las no seu famoso autorretrato de olhos espantada, assinada em 1630. Tinha então 24 anos. Foi assim, muito provavelmente, o artista que realizou o maior número de autorretratos, 34 no total, sem contar com os realizados em água forte. Para capturar a sua própria imagem, o pintor usava 2 espelhos, contorcendo o rosto em várias expressões e transmitindo essas emoções nos seus trabalhos. Rembrandt pintou como ninguém os rostos marcados pelas agruras e precariedade da existência. Foi um humanista convicto e um homem de fé, profundo conhecedor dos textos bíblicos e mitológicos que ele irá pintar em várias fases da sua vida. Rembrandt será considerado um dos grandes mestres da utilização do claro-escuro, que, graças ao seu domínio impressionante da utilização da luz, fazia emergir da obscuridade a alma dos seus modelos, tendo levado esse Van den Vondel, dramaturgue e poeta neerlandês, a lhe atribuir o nome de Príncipe das Trevas. Fortemente influenciado pela alma barroca, Rembrandt deu destaque aos temas históricos e religiosos e teatralizou o prosaico com detalhes sublimes, como se este fosse encenação captada em direto. A sua mestria e profundidade como retratista faz a fealdade dos rostos ser salva pela intensidade dos sentimentos e nobreza. O quadro que iremos analisar, O Regresso do Filho Pródigo, é uma das suas últimas obras e encontra-se inspirado na parábola bíblica do Evangelho de São Lucas. Esta parábola, como o filho perdido no mundo e o seu regresso a casa, possui uma estreita relação com as aventuras do herói grego da Odisseia, Ulisses, que, navegando, se perdeu no alto mar em busca de si mesmo e, cansado, para não encontrar no mundo das sombras, regressa à sua ilha bem-aventurada de Ítaca. Rembrandt realizará nesta pintura comovente e cheia de compaixão, provavelmente, o seu último autorretrato. A obra de Rembrandt, O Regresso do Filho Pródigo, foi pintada a óleo sobre tela, no período entre 1662 e 1665, medindo 262 por 205 cm, e encontra-se no Museu Hermitage, em São Petersburgo, na Rússia.
pintura é inspirada na parábola bíblica presente no Evangelho de São Lucas 15, 11-32, que relata de forma resumida o seguinte: um pai dividiu as suas riquezas entre os seus 2 filhos. O mais novo parte de casa e leva uma vida dissoluta, ficando arruinado. O mais velho permaneceu junto do pai e fez frutificar os bens. Um dia, o mais novo, faminto, volta para a casa do pai, envolto em farrapo e pedindo-lhe o perdão. Este recebe o filho com todo o amor filial e faz preparar um banquete para celebrar o seu regresso, mandando matar um bezerro gordo para a festa. O que não agrada ao filho mais velho, que repreende o pai por esta recepção, recordando-lhe a vida de deboche e de ingratidão do seu jovem irmão. Ao que o pai lhe responde: temos que fazer uma festa e sermos felizes, porque o teu irmão estava morto e voltou à vida, e ela estava perdida e foi reencontrado. Para realizar esta obra, Rembrandt desenhou todo um plano que se desenvolve a partir de figuras geométricas, onde se posicionarão os personagens. Deste modo, ele inscreve o amor filial num losango formado por 2 triângulos. O primeiro triângulo, onde realça o vermelho, aponta para o cimo, a transcendência, e que tradicionalmente representa a Trindade. Ele encontra-se apoiado solidamente na sua base, símbolo da estabilidade. Ele encontra-se em si, inscrita na eternidade. O segundo triângulo, com a predominância da cor da terra, aponta para baixo. É a imanência, simbolizando a precariedade. Encontra-se inscrito no tempo, ou seja, no momento preciso em que o filho encosta a cabeça no colo do seu pai, precisamente no centro do losango. Estes 2 triângulos representam a união dos princípios complementares, pai e filho, Deus e criação. Se ligarmos por rete os vértices do losango, formado por 2 triângulos, percebemos que a cabeça do filho está inscrita num círculo. Em si, Rembrandt reproduz o mesmo esquema da representação de Cristo, um círculo cruzado por uma cruz. Na sua chave mística, o retorno do filho pródigo fala da redenção, do mistério crístico, da remissão dos pecados. Se traçarmos uma linha no ângulo do nariz, descobrimos que no ponto de interseção desse oblíque, com o lado esquerdo inferior do losango, forma-se ângulos retos. Vemos então que este ponto de interseção está na tangente do círculo, que identificamos anteriormente, formando um ângulo de 11 graus. Em si, o pai não olha para o filho verticalmente. Ele não é um justiceiro. Pelo contrário, à semelhança de Cristo na cruz, ele inclina a cabeça para o lado do coração, em sinal do eterno amor e compaixão. Com uma grande mestria, Rembrandt, através da luz e da obscuridade, consegue dar um perfeito contraste e impacto visual desta cena dramática através da utilização dos tons de vermelha, castanha, preto e dourado. A pintura mostra 2 figuras ligeiramente à direita que emerge da luz e uma outra figura feminina
quase invisível, localizado no canto superior esquerdo. No primeiro plano, à direita, uma figura alta em pé, também vestido com um casaco vermelho, representa o irmão mais velho, o filho fiel e obediente que serve de testemunha. Atrás, no fundo do palco, um rosto jovem e curioso aparece nas sombras. Finalmente, a meio caminho entre os outros dois personagens secundários, um homem de bigode e chapéu encontra-se sentado e observa a cena. O personagem central é o pai, um ancião de rosto digno e compassivo, que dirige um do seu olho para baixo e outro para longe, quase meditativo, vestindo um casaco de um vermelho resplandecente. As suas duas mãos estão pousadas na parte superior das costas do seu filho, aconchegando-o com ternura, chamando-nos a atenção pela dupla polaridade aí representada. A mão esquerda é forte, viril, transmitindo segurança e proteção, e representa a autoridade do Pai, o Deus Pai. Por outro lado, a mão direita tem dedos longos, suaves e delicados, e transmite o afeto e a ternura, sentimentos associados ao lado maternal, a mãe, a Deusa Mãe. O filho de cabeça rapada, em sinal de arrependimento, tem vestido uma túnica esfarrapada de ocre terroso, apertada por um simples cordão, símbolo de humildade, e dos joelhos esconde a cabeça no colo do pai. O seu pé esquerdo encontra-se descalço e o direito calçado com uma sandália desgastada. Esta simetria merece uma explicação, pois o pé descalço simboliza a natureza primitiva e instável da vida do jovem, a sua infância, e o pé calçado é um atributo do seu retorno ao mundo civilizado, à idade da maturidade. Para os antigos, o pé direito é sempre o lado da grande força e vitalidade, enquanto o esquerdo representa a fraqueza e a morte. A perda de uma sandália é por isso um tema recorrente na saga de muitos heróis clássicos que, para atravessar os dois mundos, o mundo inferior, o material, e o mundo superior, o espiritual, tinha que abandonar uma das suas sandálias. Esta pintura de Rembrandt, realizada na proximidade da sua morte, é uma despedida de grande intensidade emocional. É o último autorretrato de uma alma agora pronta para fazer o balanço da sua própria jornada, que, como o filho pródigo, viveu a experiência da liberdade e do risco, da solidão, da perda, da angústia e do desamparo. Ajoelhado, exausto e dolorido pelos duros golpes da vida, está agora pronto para voltar à casa do Pai. O tema desta pintura revela-nos que, enquanto a irmã mais velha viveu sempre protegida sob a custódia do Pai e não se atreveu a conhecer a exprovação da vida, pelo contrário, o mais jovem escolheu a jornada iniciática do herói que em si desce aos seus próprios infernos para resgatar a sua alma imortal. Depois de tudo perder, já não há mais nada a ganhar, a não ser o lugar de paz, onde o amor incondicional
não tens mais exigência, é onde se encontra a infinita misericórdia de Deus. Na verdade, 7 do capítulo do Evangelho de São Lucas, Jesus disse: do mesmo modo, eu vos digo, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrependa do que por 99 justos que não precisava de arrependimento.